fez isso. É isso, né, Bernardo? E aí ele foi julgado ontem. Ele foi condenado por tentativa de obstrução, fraude, né, no exame antidoping. Cara, assim, a gente vai dar informações aqui sobre o que vai acontecer. Eu acho tão sério quanto estar dopado, na minha visão. Assim, ele pegou a pena mínima, vale lembrar. Muita gente falou assim, de 2 anos, a pena rigorosa. É a pena mínima, poderia ser de 4 anos e ela pode ser de 4 anos. Ele pegou de 2, né? Ele pegou de 2. Mas é retroativo. Sim. É retroativo, exatamente. Por que retroativo? Eu conversei ontem longamente com uma advogada especializada em direito esportivo, a Fernanda Soares, e ela me falou, é retroativo porque a justiça demorou e a própria justiça julga que demorou para fazer o julgamento, por isso ele é retroativo, não é por culpa do jogador, tá? Então, por isso é que... Demorou para ser julgado por culpa da justiça. Exatamente, por culpa da justiça. Podia ter julgado no dia seguinte. Foi lento, tá? A questão é, o Flamengo, se quiser, pode parar de pagar o salário do Gabigol hoje. Pode parar. Não vai fazer isso, mas pode. O Flamengo, o contrato do Gabigol vence no final deste ano. Ele parou de pagar. O Flamengo o contrato acaba no final desse ano. O contrato é congelado e aí volta a vigorar a partir de abril do ano que vem. Do dia 8 de abril do ano que vem. Ou seja, o Gabigol pode deixar o Flamengo só em janeiro de 2026. Tá? Caso ele cumpra a suspensão. Agora, o que cabe? Cabe recurso apenas na Corte Arbitral do Esporte, o Tribunal Arbitral do Esporte. Só fora do Brasil? Só cabe fora recurso? do Brasil. No Brasil estão esgotando. As questões de doping internacionalmente, elas são muito... Há um fortíssimo rigor e moralismo até, porque qualquer situação dessa, ela é utilizada como exemplo para atletas do mundo inteiro. Sim. Eu acho que isso complica muito a situação do Gabigol. Eu acho que nós não vamos ver o Gabigol jogando até abril. E agora a situação ele está suspenso, o Flamengo vai recorrer, não deve ser fácil conseguir diminuir a pena ou buscar absolvição, há uma expectativa, não vou dizer que é negativa, mas... Sabe que não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Ou vai para 4, ou é absolvido. Isso, ele pode ser absolvido e pode dobrar a pena. Isso aí. Que é a pena máxima que já foi amenizado. Então, ele corre um risco, ele tem aí uma decisão importante para tomar. Pelo que falam os especialistas, advogados especializados, não é simples, ou seja, você conseguir essa redução, é possível, mas não é simples. E se ele ficar punido, a situação é a seguinte, o Flamengo tem a possibilidade, tem o direito de suspender o contrato do jogador, ou seja, não ter remuneração, e pode também, ao final da punição, prorrogar o compromisso pelo número de meses que ele ficou parado. Então ele vai ficar parado, a partir de agora, esse pedacinho de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se o Flamengo levar isso ao pé da letra, ele pode parar de pagar o salário do Gabriel. E voltar no outro. Ele retoma as atividades em abril do ano que vem, aí volta a receber o mesmo contrato, o mesmo salário, tudo igualzinho, e vai ter o compromisso até os primeiros dias de 2026. Então, ele, ao invés de ficar livre no final de 24, ele pode ficar livre para assinar um pré-contrato, por exemplo, só no começo de 26. Então, tem isso, é um ano. É uma reação que assim deve ser, né? O clube tem que apoiar o jogador, porque de fato a pena é exagerada, então tem que tentar diminuir a pena e, claro, quer contar com o atleta. Hoje, é importante entender o seguinte, o Gabriel ele é reserva hoje. Só que justamente agora, nesse final de semana, começa a correria dos jogos meio de semana e fim de semana, meio de semana e fim de semana. Domingo, sábado tem Nova Iguaçu, primeiro jogo final do Carioca, quarta jogo na Colômbia contra o Milionários, terça-feira, você vê, ele poderia, o Tite, pensa, lá contra o Milionários eu vou deixar o Pedro de fora, segura ele um pouco, vou com o Gabriel. Ou vai que no sábado o Pedro sente alguma coisa, não tem mais o Gabriel. Quer dizer, não tem o outro atacante que ele poderia contar para essas situações. No outro final de semana, outro jogo contra o Nova Iguaçu, e aí segue, não para mais, começa o Brasileiro, vamos embora. E justamente agora ele fica fora. O Flamengo vai ter que buscar um outro centroavante, porque não se sabe quando vai ser também o julgamento desse recurso. Agora, uma coisa que eu falo faz tempo, o Gabigol, gente, dentro de campo, é um baita jogador, é indiscutível. Vive um momento ruim no Flamengo? Vive. O Tite também não morre de amores por ele, talvez ele não morra de amores pelo Tite. E a relação dele no Flamengo, realmente, ela dá a entender que já acabou faz tempo. Mas ele marcou história no Flamengo, é goleador e joga muita bola. Mas o Gabigol fora do campo é um jogador assim... na minha opinião, já falei isso anteriormente, extremamente arrogante. E o que ele fez com a comissão antidopagem nada mais é do que o que é o Gabigol. Ou seja, chegaram lá no Ninho do Urubu,
para fazer o exame. Todo mundo fez antes do treino. Ele não quis fazer. Depois foi treinar. Voltou, ele não quis fazer. Foi almoçar. Esperou o almoço. Aí foi lá fazer o exame sem ter alguém por perto para ver. Na volta ainda traz o exame aberto, o que não pode. Ou seja, o Gabigol acha que ele pode tudo. O Gabigol acha que está acima do bem e do mal. E não está. Pegou uma punição, vai ter dor de cabeça. Agora, cabe recurso, não sei o que passa na cabeça de quem vai julgar. Agora, alguém precisa colocar na cabeça do Gabigol, de novo, que ele joga muita bola, mas que ele não é Deus, que ele não está acima do bem e do mal, e que as coisas não são do jeito que ele quer. Existem regras a serem cumpridas, como nesse caso do antidoping. E ele não cumpriu. Então, se for mesmo a pena continuar, Gabigol, aprenda a ser mais humilde. Eu acho que a punição ao Gabigol foi injusta na quantidade de tempo. Eu acho que ele devia ser punido com alguma coisa. Sim, eu achava que ele ia ser mantido uma multa, ou ele ia pegar ali alguns jogos, ou até 3 meses. Eu não achava que ele ia pegar mais de 3 meses de suspensão. Deram 2 anos para ele de suspensão. Eu acho muito, porque tem jogadores que, exemplo, o Guerreiro foi 14 meses e ele foi comprovado que teve o doping. Agora, ele não foi feito de maneira que ele quis fazer, né? No caso, no dia que ele tomou lá o chá de coca, tava no copo, ele bebeu sem intenção, foi 14 meses. E o Gabigol, ele fez os exames não deu nada. Fez de urina, fez o de sangue e os exames deles deu negativo. Então, assim, ele não estava dopado, né? Agora, teve a tentativa de fraude? Não sei, porque lá nos exames não deu nada. Então, por que ele ia tentar fraudar, sendo que ele estava limpo, né? Então, no caso, foi a atitude dele que levou a essa punição. Então, eu acho que foi muito tempo. Não estou falando que ele não deveria ser punido. Eu acho que sim, né? Mas a quantidade de tempo foi demasiado grande. Valeu, deixa seu like e se inscreva no canal.